Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto da nossa igreja. Quero saudar você que nos acompanha pela internet. Se você não é membro ou frequentador da nossa comunidade, sinta-se à vontade entre nós, que Deus fale de maneira profunda ao seu coração nessa noite. Antes de iniciarmos o nosso culto, eu quero convidar vocês para ter um momento de oração, para que juntos nós possamos nos concentrar e pedir a graça de Deus para tudo aquilo que nós iremos fazer nessa noite. Deus de graça, muito obrigado por mais um dia, obrigado porque o Senhor é constante em nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame da tua graça, da tua misericórdia, que o teu Santo Espírito, Pai, esteja atuando em nós e através de nós, que possamos escutar a tua voz, Pai, nessa noite, e que o teu Santo Espírito, Pai, nos transforme e venha nos capacitar para viver uma vida, Senhor, que te agrade, uma vida para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. É no nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Quero convidá-los a me acompanhar na leitura bíblica do Salmo 73. Nós faremos a leitura do versículo 25 a 28. Salmo 73. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. O que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Que essas palavras do salmista possam nos encorajar e que nós possamos, da maneira como ele tem proclamado aqui, viver com Deus, tendo Deus como nosso refúgio. Que Deus o abençoe, que seja um tempo muito bom na presença do nosso Senhor. Boa noite, irmãos. A graça e paz para todos vocês. E estamos aqui nessa noite, agora nesse momento de louvor. Então entregue o seu melhor a Deus, se humilhe diante dele e entregue com todo o seu coração o seu louvor nessa noite. Luz do mundo, viestes à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei,
eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, não te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, não te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, não te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Boa noite, irmãos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Joilson, pastor aqui da Igreja Presbiteriana Flamboyant. Dou as boas-vindas a você e quero convidar a todos para me acompanhar agora nesse tempo de leitura bíblica, reflexão,
que essa exposição da palavra possa falar ao seu coração, à sua mente e fazer sentido para a sua vida, que a partir dela nós possamos tomar decisões que vão trazer mudanças boas, mudanças que produzem vida em nós e vida também nas outras pessoas, mudanças que nos ajudem no relacionamento com o nosso Deus. Antes de mais nada, eu queria convidar para uma oração. Vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse tempo. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos conduziu até esse momento aqui e pela graça e misericórdia do Senhor nós podemos cantar louvores e orarmos e podemos também, ó Deus, declarar nossa fé e esperança no Senhor Jesus Cristo, na mensagem do Evangelho e queremos agradecer por esse sacrifício de amor que Ele fez por nós. Mas, ó Deus, continuamos aqui sedentos, famintos pela palavra do Senhor, pela manifestação do Senhor em favor das nossas vidas. Por isso pedimos que nesse tempo aqui, especialmente esse tempo da mensagem, o Senhor possa se manifestar através do Santo Espírito, agindo em nossas vidas, agindo nas nossas mentes e nos nossos corações, para que a palavra produza vida em nós. E dessa forma, Deus, possamos nos relacionar melhor com o Senhor e melhor também com o nosso próximo. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos também. Amém. Irmãos, o texto base para essa noite se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Filipenses 2, de 1 a 11. Essa mensagem faz parte ainda da nossa série de sermões, conjugando o verbo amar. E antes de eu falar o verbo, eu queria propor que você pensasse comigo. Você já imaginou uma situação, algum tipo de ação, algum tipo de atitude que se você fizer dessa atitude contra alguém, você vai causar muita dor, muito sofrimento, não vai ser nada honroso para essa pessoa. Mas essa mesma atitude, se você viver, experimentar dela em si, em você mesmo, isso se torna uma atitude muito nobre, na verdade até mesmo incentivada pela palavra de Deus, porque foi esse o exemplo que Cristo nos deixou. Olha que desafio interessante, né? Essa atitude, que é o verbo que vai orientar nosso sermão, é o verbo humilhar. Quando a gente produz humilhação contra o outro, quando a gente fere o outro dessa maneira, eu tenho certeza que muita gente concorda comigo que é uma das atitudes mais terríveis que um ser humano pode cometer contra outro. Muita gente tem caminhado por essa vida cheia de dores, cheia de cicatrizes, com muitas mágoas, porque um dia foi humilhado. Isso marca na gente, marca na nossa memória as nossas piores experiências, ser humilhado por uma outra pessoa. Agora, quando a gente olha para o Evangelho, e é isso que nós vamos ver, a mensagem do Evangelho, através aqui do texto da carta de Paulo aos Filipenses, nós vamos perceber que essa atitude de humilhação, ela é muito bem vista quando nós aplicamos em nós mesmos. Uma atitude reflexiva em nós. Então, sem mais delongas, eu queria convidar você para a leitura bíblica. Então, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre
todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Qual o contexto que está acontecendo essa carta? A gente pode ler no comecinho desse trecho que nós separamos, que Paulo está destacando aqui algumas coisas muito boas. Voltando lá para o primeiro versículo, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação, essa palavra exortação ela tem o sentido também de encorajamento, de consolar as pessoas. Então exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Ou seja, Paulo não está colocando aqui no sentido de dúvida se é que nós temos, na verdade é uma construção que pode soar um pouquinho dessa forma em português, mas no original ele está querendo dizer que temos. Então, tendo essas coisas, e dá para a gente ter certeza disso, porque nos textos anteriores a esse aqui, da mesma carta, Paulo vai falar para os irmãos da alegria que ele sente de poder se comunicar, de poder interagir com esses irmãos, de poder fazer parte da história deles e ver como Deus tem sido gracioso e tem agido através da vida desses irmãos. E então ele está afirmando, então tendo essas coisas muito boas, completem a minha alegria. Então Paulo está falando que está se sentindo feliz nesse momento por poder se comunicar com eles. Mas, apesar de estar feliz ou estar alegre, ele entende também que é possível ainda aumentar os motivos de alegria que ele está sentindo. Então, quando a gente vê Paulo assim, dessa forma, parece que bastante animado em falar com os irmãos, demonstrando que está sentindo alegria, pode passar na nossa cabeça que Paulo também esteja vivendo um momento muito bom da sua vida, muito tranquilo. Só que na verdade não, porque Paulo está escrevendo essa carta a partir de uma prisão. Ele foi preso por causa do Evangelho de Cristo, foi perseguido. Não foi somente uma vez que isso aconteceu na vida de Paulo, aconteceu várias vezes. Perseguido, açoitado, escorraçado, muita gente debochou de Paulo por causa do Evangelho. E Paulo então está nessa situação, nada muito feliz, não estava ali desfrutando de férias, numa praia paradisíaca. Na verdade, estava dentro de uma prisão romana. Mas Paulo está falando que está se sentindo feliz, sim, e está pedindo para que os irmãos completem a alegria dele. Em que sentido essa alegria poderia ser completa? O texto continua. Paulo incentiva os irmãos a terem atitudes de humildade entre eles, para que tudo acontecesse de uma forma mais harmoniosa, dentro dessa comunhão do corpo de Deus. Veja o versículo 2 a partir da metade dele. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só fé. Ou seja, vocês vão completar minha alegria se a unidade, se a harmonia entre vocês crescer. E é isso que é esperado que aconteça dentro do corpo de Cristo. A própria carta mostra depois, um pouquinho mais para frente, que essa comunidade vinha enfrentando algumas dificuldades nessa questão do relacionamento. Fica ainda mais claro uma questão específica entre duas irmãs. Lá no capítulo 4, versículo 2, Paulo vai falar sobre essas duas irmãs e diz: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Duas irmãs que eram irmãs de destaque ali dentro da comunidade, mas não se sabe qual o contexto, mas elas estavam ali em algum tipo de divergência. Então, por isso, Paulo vem falando, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, harmonia entre vocês. Minhas queridas irmãs, vocês que são tão importantes dentro dessa comunidade, acertem-se nesses pontos que vocês estão se divergindo, vocês estão brigando. E o texto continua. Mais coisas que vão completar a alegria de Paulo. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Humildemente, aqui já é a palavra-chave que já nos lembra o verbo humilhar-se. Considerem os outros a si mesmos, superiores a si mesmos. E esse pedido de Paulo
na verdade, é um pedido que é muito contra a cultura que esses irmãos estão vivendo, porque eles estão inseridos no contexto da cultura greco-romana, e a gente pode destacar uma das características dessa cultura era a questão da honra. Ou seja, as pessoas prezavam por, de alguma forma, colocar seu nome em evidência. Então, as pessoas mais reconhecidas, mais admiradas, eram aquelas que tinham seus nomes em maior evidência dentro da comunidade. E esse nome poderia ser colocado em evidência tanto pela sua posição financeira, ou por algum título que ela carregava, ou porque herdou esse título, ou até mesmo porque comprou esse título, ou então pelos bens, por algum tipo de trabalho que ela fazia em favor da comunidade, recebia ali um tipo de homenagem, uma placa, um busto sendo esculpido. Ou seja, quanto mais o nome dessa pessoa estava em evidência, maior honra essa pessoa tinha. E também, de outra forma, quanto mais pessoas ela tinha servindo a si, mais honra, mais admirada era essa pessoa. E olha como Paulo faz um pedido no sentido oposto a essa cultura que eles estão vivendo. Considerem os outros superiores a você. De forma humilde, se esforcem de forma humilde para considerar os outros superiores a si mesmo. Paulo está pedindo então para que esses irmãos em Cristo façam um exercício de humilhação, um exercício de submissão, ou seja, abrir mão dos seus próprios interesses e considerar seriamente os interesses e necessidades do outro também. É tirar aquela visão muito centrada em si mesmo, no seu próprio umbigo, para conseguir também olhar para o próximo e ver as necessidades. Ou também olhar para o próximo com apreço, sabendo valorizar essa outra pessoa. O importante no mundo não sou somente eu, mas eu estou cercado de pessoas e essas pessoas também são importantes no mundo. É um incentivo também a uma luta contra a obstinação da vontade própria. Vocês já perceberam que nós somos muito obstinados a realizar as nossas próprias vontades? Nós muitas vezes tentamos manipular situações e manipular pessoas para que a nossa vontade seja realizada, e nós nos sentimos muito tristes, depressivos, nos sentimos muitas vezes derrotados quando não conseguimos convencer as pessoas de que nós temos as melhores ideias, os melhores planos, as melhores decisões. Então Paulo está falando a respeito disso e contra isso, para que esses irmãos pudessem lutar contra a obstinação da vontade própria. E também, mais um aspecto que nós poderíamos colocar aqui, combater essa expectativa da reciprocidade em todos os momentos, em todas as situações. Sabe aquele velho ditado que nós temos hoje em dia, uma mão lava a outra? Não está errado, ele é válido, ele é nobre também. As nossas relações elas devem ser orientadas dessa forma para que as coisas continuem em equilíbrio. Só que Paulo está também incentivando aqui, pela graça que ele já tinha conhecido de Cristo, a que nem sempre isso acontecesse. Muitas vezes era um favor que você poderia oferecer para outra pessoa sem esperar o favor vindo em troca, vindo de novo para você. Por isso, então, esse texto se torna um grande desafio para os irmãos daquela época, principalmente naquela cultura. Mas, irmãos queridos, não é nada diferente também da nossa época e da nossa cultura. Como eu já até comecei falando aqui, nós também vivemos nessa dependência, nessa necessidade de sempre valorizar o nosso próprio eu, o nosso próprio nome, as nossas obras. Nós queremos sempre nos sentir importantes. Só que o problema disso é quando nós ultrapassamos certos limites e colocamos pessoas abaixo de nós. E nós, ao invés de promover essas pessoas, nós humilhamos essas pessoas simplesmente para podermos alcançar certos objetivos. Ou seja, é aquilo que Cristo condena. É aquilo que a Bíblia condena. Humilharmos as outras pessoas, rebaixarmos as outras pessoas para que nós possamos ser projetados na vida. E Paulo está falando a respeito disso, tendo como exemplo máximo Cristo na sua cabeça. O texto fala logo em seguida sobre isso. Versículo 5 diz:
seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Ou seja, eu estou falando isso tudo para vocês porque eu tenho Cristo como referência, porque Ele fez. Vejam o que Ele fez e copiem, vivam também aquilo que Cristo fez. E o que Cristo fez? Versículo 6. Embora sendo Deus, Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas Ele fez o seguinte: Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, aqui está o verbo, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O texto não diz que outras pessoas humilharam a Cristo, isso aconteceu sim na história do próprio Jesus, a humilhação vindo dos seres humanos, das criaturas, mas tudo isso aconteceu porque teve um primeiro movimento dele de se humilhar, de se permitir, inclusive, ser humilhado pelos seres humanos. Deus, na segunda pessoa, conhecido como o Filho, que aqui na terra ganhou o nome de Jesus, com o título de Cristo ungido, o escolhido de Deus para essa missão, habitava o céu com todas as honras e glórias e todos os atributos divinos, tomou a decisão surpreendente de se esvaziar, de deixar, de se permitir ser encontrado aqui na terra com atributos humanos que são muito mais limitados. Cristo, Deus Todo-Poderoso, aquele que participou de toda a criação de todas as criaturas, inclusive a minha e a sua, a criação de nós, foi encontrado na forma humana, na forma da criatura. E ele se permitiu isso, ele se humilhou até esse ponto. Porque ele tinha um objetivo. Mas se a gente perguntasse, se humilhou só dessa maneira, ele se permitiu ser limitado por alguns atributos da criatura, ele esteve aqui nessa terra, pisou essa terra, sujou seus pés, esteve sujeito a todas as necessidades e dificuldades que um ser humano comum estava. Sim, ele se humilhou a esse ponto. O próprio Criador sendo encontrado na forma da criatura. Mas ele fez mais que isso. Ele se humilhou ao ponto da cruz. Ele se humilhou sendo obediente a Deus Pai e se entregou em nosso favor para morrer na cruz do Calvário. E por falar naquela cultura de honra ou de vergonha também, lembre-se que a morte de cruz era uma das mortes mais humilhantes que existiam naquela época, mais vergonhosas. E Cristo se sujeitou a isso também. Se a gente fosse pensar, contar essa história desse herói ou desse Jesus Cristo naqueles dias da igreja primitiva, era contar uma história de vergonha. É falar sobre alguém que tentou algum projeto e parece que fracassou. E fracassou da pior maneira possível dentro daquele contexto. Fracassou porque foi levado por uma morte, foi condenado e foi levado por uma morte de cruz. Mas Paulo está falando que é essa sim a nossa mensagem. É uma mensagem que traria vergonha para os cristãos da época. Só que dentro dos valores do reino de Deus, é uma mensagem que traz alegria, esperança, salvação. É uma mensagem extremamente nobre, a mais nobre de todas. Cristo, então, com a sua humilhação, produziu, pela sua própria vontade, em obediência a Deus, produziu uma das histórias mais bonitas que nós temos registrado aqui na face da terra. E Cristo sai da posição de alguém que é visto como humilhado para tomar a posição de alguém que está acima de todos e de tudo nessa vida. O que aconteceu com ele? Versículo 9. Por isso, por causa dessa humilhação, Deus o Pai o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra
e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ao humilhar-se, tornando-se servo, admitindo para si aspectos da criatura, Jesus é elevado à posição de maior líder de toda a criação. Isso, na verdade, Jesus está cumprindo o próprio ensinamento que ele deixou. Mateus, capítulo 23, por exemplo, no versículo 12, é um exemplo de palavras de Jesus que diz: pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Exatamente o que aconteceu com Cristo. Por isso, agora eu faço uma pergunta para todos nós. Então, diante desse exemplo de humilhação de Jesus Cristo, haveria ainda algo que justificasse a nossa soberba? Ou como é que nós poderíamos lidar com símbolos da nossa época, do nosso mundo, que são reconhecidos como uma espécie de status de superioridade em relação às outras pessoas? Como é que nós podemos pegar esses símbolos e continuar interagindo com eles? Aquilo que a sociedade considera como algo muito nobre, muito honroso, como é que essas coisas agora fazem parte da vida de um cristão? Bom, Paulo tinha desses itens também no seu currículo, na sua vida. E agora eu queria convidar você para caminhar comigo lá para o capítulo 3, a partir do versículo 4, um pouquinho no meio do versículo, que diz: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Palavras de Paulo, que continua da seguinte forma: fui circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, e quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Ou seja, tudo isso fazia parte das características da constituição da história de Paulo, da personalidade de Paulo também. Todos itens que eram muito valorizados para a cultura que ele estava vivendo, principalmente a cultura judaico. Ele era considerado um dos nobres, um dos grandes dentro da sua cultura. Teve uma excelente formação, teve um reconhecimento público dos seus trabalhos. Era considerado muito admirável, porque ele perseguia essa seita nova que estava acontecendo, que desafiava os costumes judaicos. Estou falando do cristianismo. Mas olha o que Paulo considerou tudo isso a partir do seu encontro com Cristo. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Viram que palavra forte Paulo usa aqui? Todos esses títulos, toda essa configuração de status, Paulo considera como esterco. Para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Esterco. O conjunto de qualidades que muita gente admira, que deixaria Paulo numa posição de superioridade em relação a muita gente, Paulo considerou como esterco. Humilhar-se não é ter desprezo por si mesmo. É bom pontuar isso aqui. Não é falar que você não presta para nada. Não é andar cabisbaixo, sentindo alguém sem valor nenhum. Não é isso. Mas humilhar-se é uma atitude voluntária de se submeter ao próximo em amor, procurando servi-lo com a finalidade de promover vida nele, vida nessa outra pessoa. Nessa mesma carta, Paulo dá 2 exemplos de pessoas que estão vivendo assim. Ou seja, estão copiando o mestre.
humilhando-se a si mesmo. Paulo vai falar sobre Timóteo e vai falar também sobre Epafrodito. Em Filipenses 2, a partir do versículo 20 até o 22, Paulo apresenta Timóteo: não tenho ninguém como ele, que tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Estava falando que ia enviar Timóteo até essa comunidade para poder trabalhar com eles. Então, Paulo está reconhecendo que Timóteo é uma dessas pessoas que tem interesse sincero pelo bem-estar do outro. Do contrário, dando um contra-exemplo no versículo 21, todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. E tem também Epafrodito, que foi uma das pessoas enviadas por aquela comunidade para levar suprimentos, mantimentos para Paulo enquanto ele estava na prisão. Mas, nesse meio termo, nessa jornada, Epafrodito ficou muito doente e quase morreu. Por isso, Paulo fala o seguinte dele. Filipenses 2, 27, de fato ficou doente e quase morreu. Epafrodito, então, também se torna aqui um exemplo de alguém que entrega a sua própria vida, o seu próprio bem-estar em favor de uma outra pessoa, para cumprir um trabalho que a igreja tinha elaborado, ou seja, levar sustento a um irmão na fé que estava passando suas necessidades. Então, se nós temos exemplos como Paulo, Timóteo, Epafrodito, que são pessoas, são seres humanos como nós, também alcançados pela graça de Deus, fica o desafio para nós. Será que nós também podemos nos envolver, podemos trabalhar, podemos ir em direção à humilhação de nós mesmos? Será que temos usado pessoas como estrutura para sustentar o nosso palanque, onde nós temos tentado nos projetar? Meu desafio, meus irmãos, é que a gente possa pensar seriamente a respeito disso. O que temos feito com as pessoas que estão à nossa volta? Podemos tanto promover a vida para elas, ser um agente do reino de Deus, quando nós nos humilhamos a nós mesmos e oferecemos aquilo que temos, aquilo que já recebemos de Deus em favor dessa pessoa. E isso é que Cristo espera dos seguidores de Jesus. Ou a situação contrária e detestável e que a gente espera que não esteja acontecendo com nenhum de nós. Usar pessoas para que a gente se promova nessa vida. A gente coloque nosso nome em evidência, em algum tipo de status. Repetindo versículos 3 a 5 do texto que serviu como base para a nossa reflexão. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aqui está também, uma mensagem muito contra a cultura, Porque a cultura fala, cada um tem sua vida, que cuide da sua vida. E o Evangelho nos estimula, não se preocupe somente com você. Se preocupe de forma saudável com a vida do outro também, entendendo as necessidades e a forma como você pode promover a vida dele. Ou seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Se somos cristãos, se carregamos esse título, queremos dizer para o mundo que nós somos cópias de Jesus. Ou tentamos copiá-lo em tudo. E Cristo nos deixa esse exemplo de humilhar a si próprio. Grande desafio, não, meus irmãos? Mas meu desejo é que durante essa semana nós possamos ter oportunidades de, no relacionamento com o próximo, nós nos humilharmos para servi-lo. E antes dessa atitude com o próximo, a gente não pode esquecer que, a respeito da nossa submissão a Deus, que vem ainda antes disso tudo, antes de podermos nos humilhar diante do próximo, humilharmos também diante de Deus, reconhecendo nele
o Criador dos céus e da terra e o Salvador, aquele que fez essa demonstração, aquele que nos ofereceu a graça e a salvação em Jesus Cristo. E também com os nossos joelhos dobrados, declarando a nossa fé em Jesus Cristo, dizendo que Deus é o Senhor de tudo e de todos, Senhor das nossas próprias vidas também. Em nome de Jesus, é o meu desejo para a minha vida e para a sua. Amém. Nós vamos seguir com um cântico que fala desse movimento de Cristo, desse movimento dele se entregar em amor, de forma a demonstrar essa humilhação de si próprio. Então, que Deus possa falar mais uma vez no seu coração, agora também através da letra dessa música.
Boa noite, irmãos. Agora, antes de finalizarmos o nosso culto, vamos para o momento dos nossos recados. Nas terças-feiras, às 8h30, nós temos o nosso encontro online de estudo, 8h30 da noite nas terças-feiras. Por favor, venha participar, está sendo um momento muito bom de comunhão e de aprendizado e debate da Palavra de Deus. Nas quintas-feiras, também às 8h30 nós temos da noite, 8h30 da noite, nós temos o nosso momento de oração. Também, por favor, venham participar. Aos sábados, às 18 horas, nós temos os nossos encontros com os adolescentes, quinzenalmente um intercâmbio online com os adolescentes também da Presbiteriana do Conceição. Por favor, sejam muito bem-vindos. Você que tem um adolescente em casa, algum primo, por favor, entre em contato comigo, com o Paulo, com o Lucas, com o Léo, que a gente dá um jeito de colocar vocês para participarem também. Nos domingos, às 3 horas da tarde, nós temos também o nosso encontro com as crianças. Está sendo um período muito bom, muito bacana e que Deus abençoe os nossos pequenos, né? Nessa semana nós tivemos 2 aniversariantes. Dia 22 foi aniversário da Poli. Parabéns, Poli, muitas felicidades para você. E dia 23 foi aniversário do Lucas, o nosso presbítero Lucas, também que Deus te abençoe, Lucas. Muita felicidade para vocês dois e que Deus venha continuar abençoando vocês e nesse período difícil que nós estamos passando, que Deus te dê força para todos vocês e que cada vez mais Ele mostre do seu amor e da sua graça pela vida de todos vocês. Nós chegamos a mais um final do culto, pela graça, também pela misericórdia do Senhor. Nós vamos orar para terminar esse culto e eu também vou pedir a bênção de Deus sobre nossas vidas. Obrigado, Deus. Mais uma vez agradecemos. Temos muito que agradecer ao Senhor. Em especial esse tempo de culto que tivemos em comunhão uns com os outros, em comunhão com o Senhor. Obrigado pelas nossas expressões de louvor, nossas orações e pela palavra do Senhor também, que foi exposta. E pedimos a bênção do Senhor sobre essa semana. Pedimos que o Senhor nos conduza por experiências que nos façam estar mais próximos do Senhor, mais próximos daquilo que Cristo também nos ensina. E dessa maneira nós possamos elevar o nome de Cristo, dar toda a honra e toda a glória que Ele merece. E, como diz a Tua palavra, importa que nós diminuamos para que Cristo cresça. E é isso que nós desejamos para as nossas vidas. Em nome dele que oramos. Amém. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que também o amor de Deus o Pai, as ternas consolações do Espírito Santo, estejam sobre vocês, hoje e todo sempre. Amém. Boa semana a todos.